Bom dia! Muito bom dia! Vamos ver se está funcionando tudo aqui. Bom dia, muito bom dia! Agora sim, acho que estamos ao vivo aqui com a minha amiga da Lei da Gratidão, Kelly. Bem-vindos, bem-vindos, todo mundo que vai chegando aqui. Sejam muito bem-vindos. Vão colocando bom dia, vão dizendo da onde vocês estão falando. Vamos fazer essa energia trocar aqui para que a gente tenha um excelente dia, uma excelente semana. O pessoal vai chegando, vai dando bom dia. Ó, o pessoal tá botando aqui bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos à nossa live e meditação de hoje. A gente passou aí, eu quero até pedir desculpas, mas porque eu já estava com umas férias programadas e acabei tendo aí um grande fuso horário, não consegui fazer as lives, mas agora nós retornamos com força total, terças e quintas-feiras, 7h30 da manhã, Brasil, tá? E a gente vai estar se encontrando aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Adoro ver esses bons dias aqui, gente. Isso movimenta energia, tá? Isso faz com que a gente esteja numa grande egrégora. Então, coloquem bom dia aí, tá? Quero primeiro também dizer para vocês, para quem não me conhece, né, que eu sou Luciana Rodrigues, treinadora mental e terapeuta. Já tem aqui o meu Instagram, Lu Ativamente, para você seguir. Lá você vai ter bastante conteúdo sobre como que nós pensamos, o como nós podemos melhorar isto, certo? E também eu quero dizer para vocês hoje o nosso tema da live é como a neuroplasticidade nos ajuda. Então, se você ainda não usa a neuroplasticidade para ter mais alegria, para ter mais prosperidade, para ter mais saúde, relacionamentos melhores, vamos começar a usar a neuroplasticidade, porque ela pode nos ajudar e muito a nós sermos pessoas bem melhores, tá bom? Então, gente, vamos lá. O que que isso, a neuroplasticidade, tem a ver, certo? Eu até vou começar pedindo já para vocês coloquem aqui algum problema, tá? Algum problema, alguma coisa que fica martelando na cabeça e que vocês queriam que fosse diferente. Coloquem aqui que eu vou pegar um caso prático, um exemplo prático aqui, para que a gente traga, e eu já vou dizer na prática como essa neuroplasticidade pode estar atuando aqui na nossa vida, certo? Então, quem quiser compartilhar aqui, coloca que eu vou pegar, já vamos fazer um estudo de caso ao vivo aqui, certo? Para a gente ver como que a gente pode fazer isso na prática, na neuroplasticidade no dia a dia. Então, o que que é? Primeiro vamos entender o que que é isso, né? O que acaba acontecendo é o seguinte: nós temos em torno de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Esses pensamentos, ó, procrastinação, explica melhor no que tu procrastina, Rita, para a gente trazer esse exemplo, tá? Esses 60 a 70 mil pensamentos que nós temos por dia, eles nos causam, certo? Muitas coisas que a gente não consegue entender, não consegue perceber e ter consciência de que nós estamos pensando. E aí, quando nós temos consciência desses pensamentos, nós mudamos esse pensamento, que vai gerar uma outra química no nosso corpo e acaba fazendo com que a gente emane uma outra frequência. Então, a gente tem que entender esse processo. Esse é o processo, tá? Mudar o pensamento para mudar a química no nosso corpo e automaticamente nós emanamos uma outra frequência e recebemos do universo desta forma, tá? Então, é aqui que a gente tem que entender.
E o que, que é a neuroplasticidade? A neuroplasticidade é eu colocar conscientemente um outro pensamento, que eu vou criar outras sinapses, outras conexões neurais no meu cérebro, fazendo com que assim eu crie uma nova energia e também crie uma nova realidade, tá? Vamos ver aqui então. Algumas pessoas já estão colocando, obrigada, tá? E eu vou escolher aqui algum caso para a gente trazer na prática como que a gente pode fazer isso. A Rita falou da procrastinação, depois a Genilda falou mania de ficar reclamando e se lamentando que tá difícil de vender. Dúvidas em geral, a Arlete colocou. Vamos ver aqui. Não consigo concluir os meus projetos, desisto antes de concluir e fico procrastinando. A Rita explicou melhor. Bom, vamos pegar então. Vou pegar um estudo para nós fazermos ao vivo, tá? Nas lives eu vou tentar fazer e trazer isso, certo? Então, vamos lá, pegar esse exemplo da Rita. Ela colocou ali que ela fica procrastinando e que ela não conclui, ó, e desisto antes de concluir, tá? Aqui trazendo dentro da neuroplasticidade e dentro do estudo da neurociência e da física quântica, que é o método também que eu trabalho, tá? Inclusive, eu tenho um curso, tá, que já está gravado, que se chama Mind Flow. Você pode ir no link da bio aqui da Lei da Gratidão, eu vou deixar nos meus stories também, tá? O Mind Flow, eu ensino justamente isso, a interromper esse pensamento repetitivo, tá? Vou explicar na prática, então, como é que seria isso. A Rita disse que ela fica procrastinando, que ela não conclui, né? E ela até acaba desistindo antes. Isso por quê? Porque o pensamento que deve vir na cabeça da Rita e de tantas pessoas, eu tenho muitas mentoradas que chegaram para mim com essa situação, inclusive em fase final de terminar um doutorado, coisas assim, e que conseguiram justamente porque colocaram esse treinamento mental em prática, tá? O Mindflow traz isto. Mas vamos lá. O que acaba acontecendo? Por que que nós procrastinamos? E todos nós procrastinamos. Porque a nossa estrutura cerebral vai fazer o quê? A procrastinação, ela também está ligada muito ao medo, certo? E o que, que acaba acontecendo? Quando a gente coloca uma informação no nosso cérebro que a gente não vai conseguir ou que a gente tem algum medo por causa daquilo, e às vezes aqui, gente, cuidado, porque às vezes o medo é até de conseguir, certo? Porque vamos supor que eu consigo passar num concurso público, tá? Eu quero passar num concurso público, estou estudando para isso e eu consigo passar no concurso. Só que talvez se eu tiver um medo lá no meu inconsciente de ficar presa, de ficar entediada, que eu vou passar 30, 40 anos fazendo aquilo, eu posso assim já estar procrastinando também, tá? Então, tá muito ligado às crenças, tá muito ligado aos medos, tá muito ligado a dúvidas em geral, como alguém colocou, tá? Tá falhando? Me digam aqui, senão eu tiro e boto tiro o Wi-Fi. Me digam aqui se tá falhando, por favor, tá? Pra gente continuar. Me digam aqui, por favor, como é que tá. Se tá tudo ok. Com áudio e vídeo, que daí a gente não tem problema, tá? Me digam aqui, por favor. Digam se tá tudo ok com áudio e vídeo, por favor, gente. Primeira coisa. Porque daí eu vou continuar com o estudo de caso aqui da Rita, certo? Então, o que acaba acontecendo? Todos nós procrastinamos de alguma forma. Tá falhando a voz. Deixa eu tirar aqui, então, só um pouquinho. Voltou? Tá melhor? Me digam aqui. Me digam aqui se tá melhor. Eu tirei agora o Wi-Fi e coloquei no 5G. Ok, perfeito. Obrigada, gente. Vamos fazendo uma live interativa, tá? Então, o que eu falava? Todos nós procrastinamos em algum grau,
tá? Alguns procrastinam muito, outros procrastinam menos, enfim, mas é da nossa natureza cerebral, da nossa estrutura cerebral, nós procrastinarmos. Por quê? Porque a gente tem medo. A gente tem medo, inclusive, de dar certo daquilo que a gente quer, tá? Então, é o medo do futuro, é o medo do desconhecido, é o medo do que eu não cheguei ainda. Então, nós temos essa ideia de que normalmente a gente vai procrastinar por medo. Agora, tem mais uma outra questão. A gente também procrastina porque muitas vezes pode ser por ideias de capacidade, tá? Vamos supor, eu passei a vida inteira ouvindo que eu não sou boa o bastante, que eu não consigo, que eu demoro para aprender, coisas assim. O que vai acontecer? Eu também posso ser uma procrastinadora por questões de capacidade. A grande questão, e é aqui que entra a neuroplasticidade, é o quê? Tudo que durante a minha vida, tá? Seja lá quando eu era pequena, seja na adolescência, enfim, qualquer época da minha vida, eu ouvi muitas crenças que não eram minhas, mas que eram de pessoas que me educaram, que conviveram comigo, da minha família, dos meus cuidadores, enfim. E a gente acreditou que aquilo era verdade. É aqui que entra a neuroplasticidade. Então, tudo que eu acreditei que era verdade, de certa forma, eu construí no meu subconsciente como uma verdade absoluta. E o que vem a ser a neuroplasticidade? Eu colocar uma outra informação no meu cérebro conscientemente, querer fazer isto e assim eu modificar esta informação, tá? Nos meus conteúdos, e se você ainda não me segue, me siga, você vai ver que eu falo muito sobre isso, sobre treino mental. Olha, Rita, já que é o teu caso, coloca então, coloca o que aconteceu contigo, já que nós estamos falando do teu caso, vamos fazer essa interação, tá? Então, se você ainda não me segue, tá? Porque é ali onde eu trago bastante conteúdo. Então, o que acaba acontecendo? Tudo que nós construímos ao longo da nossa vida, seja pelas pessoas, pela escola, pela autoridade para nós, tá? Às vezes essa autoridade pode ser até mesmo clubes, igrejas, tudo que nós frequentávamos e que nos trouxe aqui uma ideia de que aquilo era verdade. Só que isso não serve mais para nós. Não serve. E aí o que a gente precisa fazer? Usar a neuroplasticidade, colocando uma nova informação no nosso cérebro e assim nós construindo uma outra realidade. Como que isso acontece? É exatamente isso que eu trago no Mindflow, por exemplo, que é o curso que eu falei que a gente vai aprender a interromper esse tipo de pensamento, coloca uma nova informação no nosso cérebro, descarrega uma outra química e uma outra energia, inclusive de biofótons de luz mais elevado, certo? E aí, a partir daí, a gente começa a ser diferente, tá? A pensar diferente. Olha, a Dani colocou aqui, ó, excelente o curso. A Dani já é nossa aluna no Mindflow. Gratidão, Dani, tá? Então, o que a gente acaba fazendo, né? Coloca uma nova informação no nosso cérebro, permite que aquela informação comece a ser verdade. Lembra que eu falei, olha, até a Rita colocou aqui, foi o que aconteceu comigo. E uma informação no nosso cérebro, ela se baseia através da repetição. Então, imagina, não sei se é o caso da Rita, tá? Depois coloca aqui. Ah, eu sempre ouvi que eu não era boa o bastante. Ó, desde criança ouvi o não merecimento e não ser capaz, baixa estima. Então, se a Rita cresceu ouvindo isto, certo? Por repetição, ela não ouviu isso uma vez. Ela ouviu isso várias vezes, muitos dias repetidamente. E o cérebro aprende por repetição. Então, se a Rita ouviu isso, ela criou esse paradigma. Então,
Quando eu falo do mind flow ou da interrupção de pensamento, também não é interromper uma vez que tu vai conseguir mudar isto. Mas a neuroplasticidade, a neurociência fala o quê? Que tu colocando repetidamente esta informação no teu cérebro, tu consegue trazer uma nova experiência. E é aqui que é a parte mais importante, tá? Por quê? Porque se a gente fica com a ideia de que eu vou colocar uma vez a informação e eu vou mudar, e aqui entra muito a questão de procrastinação. Porque nós às vezes dizemos assim: ah, tá, hoje eu vou fazer. Vamos pegar o exercício físico, tá? Hoje eu vou fazer, né? Eu vou começar segunda-feira, vou começar a academia, vou começar a malhar, vou começar a mudar minha alimentação, enfim, qualquer hábito que você queira mudar. E aí você faz uma vez, mas não é necessário, não é suficiente. É suficiente o quê? Que eu vá na academia 3 vezes na semana, 4, enfim, como você estipular. É necessário que a gente repita frequentemente, e é aqui que, como a Dani falou do Mind Flow, né, do curso, que quanto mais eu coloco uma nova informação, eu repito uma outra informação, eu começo a trazê-la como verdade. E tem mais, o caso da Rita aqui, que é o que a gente está trazendo no estudo, ela disse o quê? Que ouviu que ela não merecia e que ela não era boa o suficiente, o que transformou que ela tem baixa autoestima. O que acaba acontecendo? Hoje, provavelmente, a Rita, se ela não mudar esse padrão, ela vai continuar trazendo para perto dela relacionamentos amorosos, profissionais, familiares, que façam com que ela se sinta menos do que as outras pessoas, tá? Rita, coloca aqui para nós para ver se é isso, certo? Mas se ela não mudar esse padrão, se ela não mudar essa informação para o cérebro dela, tá? A gente acaba não trazendo isso. E isso precisa ser repetido. Realmente, a partir do mental, criamos o material. Bom dia, exatamente isso, Caio. E a neuroplasticidade, ela funciona o quê? Eu vou escolher uma outra informação. Por isso que lá no Mindflow eu ensino passo a passo a fazer isto, tá? Eu vou escolher uma outra informação, eu vou colocar essa nova informação dentro do meu cérebro e a partir dali eu vou conseguir trazer uma outra experiência. E ainda tem mais, eu não vou só começar a criar isso mentalmente, o Caio colocou isso, mas na verdade a gente começa a vibrar nisto. E por isso que vem para o mundo físico, para o mundo material. Porque, vamos pegar o caso da Rita. Quando ela começar a colocar uma outra informação para ela, que ela é boa o suficiente, que ela é muito capaz, que ela para de procrastinar, enfim, todas essas informações repetidamente no cérebro dela, ela cria uma química no corpo, uma energia no corpo, que ela começa a fazer. Acabei de passar por um divórcio de relacionamento abusivo que eu mantinha por carência afetiva e agora tentando me curar. Exatamente, Rita, tá? É o que eu falei, eu não conhecia a tua história, né? Mas se tu foi criada dentro dessa repetição de baixa autoestima, de que eu não sou boa o bastante, o que provavelmente tu te sentia? Inferior. Se tu te sente inferior, olha o que eu falei da vibração. Tu vibra e atrai pessoas o quê? Que vão te tratar com inferioridade, que vão se sentir superiores a ti. Tu tá confirmando isso agora, que tu saiu de um casamento, né, de um relacionamento abusivo. Por quê? Porque provavelmente ele te tratava dessa forma, certo? Então, percebam, gente, que tá tudo conectado, tá? E para a neuroplasticidade nos ajudar, que é o tema da live, o que a gente precisa fazer? Mudar essa informação no nosso cérebro. E como que a gente faz isso? Através da técnica da interrupção de pensamento repetitivo, né? Que é o que eu ensino lá no Mindflow, por exemplo.
tá? Nesse curso eu vou ensinar o passo a passo, mas o que a gente precisa perceber e entender? Que eu tenho que mudar o pensamento, colocar conscientemente uma nova informação no meu cérebro, certo? Isso vai me dar uma outra descarga química, isso vai dar uma outra frequência energética e eu começo a vibrar nisto e eu trago isto para a minha vida, tá? Eu que agradeço, Rita. Obrigada por compartilhar aqui e permitir que a gente faça esse estudo de caso, certo? Mas eu sugiro fortemente que tu veja lá o Mindflow, tá? Veja esse curso. Eu tenho certeza que ele vai mudar na prática a tua neuroplasticidade também. Agora, uma coisa bem importante é a seguinte: nós precisamos entender que precisa de repetição. O nosso Gente, o nosso corpo tem vários músculos. Se tu começa a treinar esse músculo aqui, né, conscientemente fazer um exercício, um movimento, ele começa a ficar rígido, ele começa a ficar forte, certo? Então, o que que acontece com o nosso cérebro? A mesma coisa. Se você treinar o seu cérebro, tá, ao seu favor, a colocar ali tudo, você vai estar trazendo isso. Ó, a Dani, que já é aluna, botou usar a tabela vibracional a nosso favor. Exatamente, tá? Lá eu explico não só a interromper o pensamento repetitivo, a usar a tabela vibracional, tem vários conteúdos e materiais lá para que você comece a fazer isso de uma maneira repetitiva, treinando esse músculo cerebral aqui, que todos nós temos, e vai fazer o quê? Usar ele a seu favor, a ponto de permitir que a sua realidade mude. A sua realidade tem que mudar. Então, a Rita, que começou aqui falando de procrastinação, mas aí a gente já viu que tem baixa autoestima, relacionamentos conturbados, enfim, tudo isso, o que precisa fazer é usar a neuroplasticidade. E para isso, é uma prática de repetição. E outra coisa, gente, só aqui para a gente entender, tá? Muita gente. Ai, gratidão, Dani. Fico muito feliz. Mudou a minha vida. Amo ativamente. Gratidão. Também te amo, tá, Dani? Muito grata. Eu fico muito feliz de saber que tem alunas, né, que às vezes eu não conheço pessoalmente, como é o caso da Dani, e, e que, de certa forma, quando começa a colocar em prática, mudam realmente a sua vida. E a neuroplasticidade é isso. A neuroplasticidade é essa mudança, tá? E mais, gente, é uma mudança por querer, conscientemente. Porque agora há pouco, vou dar um exemplo, agora há pouco eu estava fazendo uma mentoria individual, né? E a minha mentorada dizia assim: ah, mas as pessoas não mudam e eu que tenho que mudar. Ela falou assim para mim agora há pouco, tá? E eu disse assim: tu também tem que querer. E outra, quando a gente assume a nossa autorresponsabilidade, e a neuroplasticidade é assumir a minha autorresponsabilidade, é eu querer diferença na minha vida, você não fica refém dos outros. Olha que maravilha! Isto é fantástico. Por quê? Porque enquanto você acha que o outro tem que mudar, você está refém. Você fica refém dele, dela, da situação, da circunstância. E olha que maravilha quando a gente não precisa mais ficar refém de ninguém. Não precisamos. Automaticamente tudo se resolve. Por quê? Porque eu não sou mais refém. Eu não preciso ser mais refém de ninguém, tá? Então, esta é a grande vantagem. Esta é a grande coisa. Eu começar a ser a protagonista da minha história. Não é o meu marido, o meu filho, o meu chefe ou a falta de dinheiro. Por quê? Porque eu mudei, eu conscientemente escolhi trabalhar essa neuroplasticidade. E, gente, olha, é um grande presente que nós temos, que é o quê? Esse cérebro poderoso. Porque todos nós temos o poder de mudar. Todos nós temos esse poder. Todos nós temos o poder de querer fazer diferente. Agora, eu preciso
saber que eu posso usar esse poder. A Dani, como aluna, colocou aqui, né? Até então, garanto que Dani coloca aqui pra gente, tá? Porque até então, tu começar a fazer, a praticar técnicas de controle mental, tu acha que tu não tem esse poder. E o poder tá na mão de quem? Tá na mão do outro. Tá na mão da circunstância. Ah, porque a vida é assim mesmo. Porque as pessoas são assim mesmo. Não são. É o que a gente decide e resolve mudar. Só que para isso precisa de treino. Olha que lindo, coisa linda. Olha o que a Dani disse aqui, ó. Eu tomei as rédeas da minha vida. Exatamente. É isso que todos nós temos esse poder. E a neuroplasticidade está aí para nos dizer isso. Só que enquanto a gente não toma as rédeas da nossa vida, o que a gente acaba fazendo? Deixando com que os outros, com que as pessoas, com que as circunstâncias, com que a política, a economia mude. E não é assim. Só vão mudar, só vai mudar as coisas e situações quando nós permitirmos isso. Então, aqui que eu quero trazer para vocês, mude a sua ideia de que é possível, porque com treino mental a gente consegue isso, usando a neuroplasticidade a nosso favor, através sim de repetição, como eu disse, até um músculo simples precisa do treino, né? Mas a gente vai mudando. Ó, aos poucos estou me posicionando mais, a Dani está dizendo aqui. E aí, gente, a gente começa a perceber que não são só os outros que começam a nos respeitar. Por que a gente começa a se posicionar melhor e começa a nos respeitar mais? Porque eu começo a me respeitar, eu tenho consciência, como a Dani está colocando aqui, e eu escolho. Porque, na verdade, todos nós temos escolha. A grande mentira que falaram para nós lá quando nós éramos pequenos é que nós não tínhamos escolha. E que nós tínhamos que continuar dessa forma, que nós tínhamos que dizer amém para tudo. E amém, aqui eu estou falando, claro que não no sentido religioso, eu estou falando amém no sentido de que eu não posso me posicionar, porque senão as pessoas não vão gostar de mim, eu não posso me posicionar porque senão não vou agradar, não vou ser a querida. Olha quantas de nós crescemos com essa ideia, tá? Então, a neuroplasticidade, ela vem para mudar esse pensamento, para mudar esse padrão, para mudar esse ritmo na nossa vida, a ponto de fazer com que a gente faça e escolha ser diferente, tá? Você, todos nós temos um cérebro perfeito para fazermos isso. Agora, se você ainda não está treinando o seu cérebro, provavelmente você ainda não está tendo os resultados que você gostaria, tá? Olha aqui o que a Dani colocou: ó. Medo do marido, medo do chefe brigar, medo de acabar meu casamento, medo de não ser boba o suficiente. Então, olha quantas mudanças a Dani, que foi nossa aluna do Mind Flow, né, já está tendo, tá? E quantos medos ela começou a perceber que ela tinha e que ela talvez nem percebesse. Exatamente. Quando eu comecei a me respeitar, tive problemas no divórcio porque o ex não aceitou que eu tomasse minhas decisões, porque estava acostumada a dar ordens e eu acatar, tá? Então, gente, olha só, se você quiser ser protagonista da sua vida, se você quiser assumir as rédeas da sua vida, e eu não estou falando de precisa brigar para isso, pelo contrário, tá? A gente precisa, ó, a Dani colocou, hoje aprendi a bloquear esse medo e me encorajar. Exatamente. Por quê? Porque a gente pode fazer isso tudo com amorosidade, sem brigar com ninguém, sem causar atritos, sem ter conflitos com ninguém. Só que eu preciso assumir esse meu poder. E para isto, eu preciso colocar uma nova informação no meu cérebro, começar a vibrar nisto, certo? E aí eu emano isso. E quando eu emano isso, é o chefe, é o marido, são as pessoas que eu não conheço, vão começar a me tratar dessa forma, tá? Complicado e desafiador, mas importante aprender. Olha, eu vou dizer uma coisa, é meroca, né? Meroca é complicado no início, porque depois
começa a tomar consciência, como eu falei da repetição. E aí, tu não fica mais complicado, fica até posso dizer fácil, tá? Mas precisa do quê? Dessa repetição. É desafiador? Sim. Isso eu não vou dizer que não é desafiador. Por quê? Porque a nossa mente, ela tende a voltar para aquele padrão, tá? Então, onde é que é o desafio aqui? É eu ficar constantemente interrompendo aquele padrão repetitivo, certo? Mas aqui com prática, com treino, com repetição, eu consigo. Esse é o desafio, certo? De nós começarmos a estarmos mais atentos, mais conscientes. Só que ao mesmo tempo é tão libertador, é tão fantástico. Por quê? Porque eu não deixo mais as pessoas, as situações tomarem conta de mim. E aí eu assumo mesmo o meu poder. Então, esta é a grande diferença. E isto é literalmente, extremamente libertador, tá? Então, para nós concluirmos e fazermos uma breve meditação aqui, o que nós precisamos? Obrigada, Meroca. O que nós precisamos, né? Justamente aprender a lidar com a neuroplasticidade, a colocarmos isso na nossa rotina e estarmos constantemente interrompendo esses pensamentos repetitivos. O Mindflow é uma excelente ferramenta que você vai aprender a fazer isso de uma maneira rápida, fácil, sem ser uma coisa assim, ai meu Deus, eu não vou conseguir, pelo contrário, tá? E ter uma vida completamente diferente. Vamos nos priorizar e aos poucos reconquistar nosso espaço e tomar o domínio da nossa vida. Exatamente isso, tá, Dani? A Dani, como nossa aluna, já sabe que isso é possível. Tanto que ela está dizendo aqui, tá? Gente, vou convidar vocês então para fazermos uma breve meditação, 2, 3 minutinhos. Quem puder fechar os olhos, parar um pouquinho para começar esse dia, tá? Foco na atividade do momento, exato. Mas, Cris, isso para fazer isso, tu também tem que estar interrompendo e fazendo isso de forma consciente, né? Estar no presente. Isso tem no Mindflow, um dos módulos é esse, tá? Estar no presente. Como que a gente faz isso de forma prática, mental? Como a gente consegue estar no presente, tá bom? Então, quem puder fechar os olhos, eu vou pedir que fique aqui comigo, tá? 2, 3 minutinhos eu já vou liberar também. E principalmente eu vou pedir para a minha equipe multidimensional colocar aqui alguns downloads que eu tenho certeza que vocês vão se sentir já bem melhores, tá bom? Então vamos lá. Quem puder, senta de maneira confortável, de preferência com a coluna ereta. Começa a respirar lento e profundo. Deixa o ar entrar e sair livre. Vai conectando com seu coração. Imagina que toda a sua atenção agora está no centro do seu peito. Todos os pensamentos que vierem, não se apegue a eles. Deixe que eles voem como nuvens voando ao vento. E foca a sua atenção aqui no peito, no seu coração. Respira. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que retire de todos nós todo o medo, todo o peso, toda a densidade, toda a ideia de que a gente não consegue. Que tudo isso agora seja cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo e sinta indo lá para o alto, para a luz de Deus, toda essa sensação. Sinta que você foi liberado agora de uma grande densidade. Está feito, está feito, está feito. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que retire de cada um de nós a sensação mais elevada de incapacidade, de que tire todas as memórias, bloqueios, traumas, frases que nós ouvimos,
ainda reverberam na nossa mente, que agora, nesse momento, seja cancelada, descriada, deletada e enviada para a luz de Deus. Respira lento e profundo e sente saindo lá pelo topo da sua cabeça agora toda esta sujeira, essa densidade, essas frases, essas memórias. Você vai ficando limpa, totalmente limpa agora. Está feito, está feito, está feito. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada um de nós a definição mais elevada de tranquilidade, de que é possível, seguro e permitido nós nos sentirmos tranquilas, serenas, em paz e seguras. E agora imagina uma luz violeta entrando pelo topo da sua cabeça, passando por cada um dos seus chakras. Essa luz violeta vai tomando conta de todo o seu corpo, trazendo essa sensação de segurança, de paz, de tranquilidade, agora e sempre. Respira lento e profundo, sente que essa luz continua vibrando no seu corpo, essa luz violeta. Respira. E agora conecta mais uma vez no seu coração. Nós vamos agradecendo por essa experiência, por esse momento. E eu peço para que toda a equipe multidimensional continue trabalhando, todas as pessoas que estão aqui, que vão assistir essa gravação em algum momento, depois, agora, aqui no Instagram, no YouTube, e que tudo seja transmutado para o bem maior. Respira lento e profundo. Quando quiser, vai voltando, vai abrindo os olhos. Vão me dizendo como é que vocês estão se sentindo aqui. E eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo. Quinta-feira nós nos encontramos novamente no mesmo horário, certo? 7h30 da manhã, Brasil. Gratidão. 10h30 aqui de Portugal. E já me siga lá, Lu, ativamente, certo? E também, se você quiser realmente aprender a fazer as técnicas, entre aqui no link da Lei da Gratidão, Mindflow, eu vou botar nos meus stories também, tá? Me chama qualquer dúvida e estou à disposição. Amei, que bom, gratidão, gratidão, gratidão a todos vocês, certo? Gente, muito obrigada, que a nossa energia continue se conectando, sempre para o amor maior, né? E que a gente se encontre por aí, tá bom? Beijos no coração, muito obrigada e até mais.